A gente começa dando as boas-vindas a todo mundo, lembrando que essa ideia de fazer uma semana, 3 lives na Cognitiva, Centro de Terapia, a gente começou segunda-feira com a Dinaldo e a Juliana, anteontem com a Renata e o Almir, né? E hoje nós estamos aqui, convidamos a Cláudia Caciquinho, que é geriatra, é professora da Faculdade de Ciências Médicas, para nos ajudar um pouquinho a enriquecer esse período que a gente tem que enfrentar com o isolamento, com o distanciamento social, né? Então vamos torcer para a gente aproveitar bem essa noite com vocês, com a colaboração também, com alguma pergunta ou participação. Alan, eu posso ler o que está escrito aqui primeiro, Alan, para você? Porque tem 3 mensagens aqui falando para você chegar para trás, porque está cortando a sua testa. Então, só para te contar... Deixa eu subir um pouquinho aqui, peraí. Pronto. Então, tá. Ficou mais para o meio agora. Então, tá bom. Então, gente, eu queria começar agradecendo muito o convite. Eu estou muito honrada, Alan, com esse convite. Eu queria agradecer a Cognitiva e ao Alan. É um prazer estar aqui participando dessa semana com outros 2 convidados tão ilustres, que é o Adinaldo, que eu admiro de paixão, e o professor Almir, que foi meu professor na faculdade. Então, o que acontece? Outra coisa que eu queria falar é que eu estou aqui porque eu conheço o Adinaldo há algum tempo como paciente. E de paciente eu estou aqui hoje como colaborador, então é uma honra maior. O Adinaldo não. Conheço o Adinaldo. Falei do Adinaldo. Conheço o Alan como paciente. O Alan como paciente, tá vendo? E hoje estou aqui como colaboradora, que é uma honra enorme. E que isso sirva de exemplo, né? Para a gente lembrar que a gente sempre pode melhorar, né? De um momento ruim, você vai para um bom e a gente se transforma. E envelhecer é isso. É saber se transformar em cada momento, né? É saber... Hoje a gente fala muito numa coisa que chama lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida, porque é isso que faz a gente ficar bem em qualquer idade. E ainda aos 90 anos, estar vivo, ativo, com vontade de viver mais, porque tem mais projetos e mais vontade de aprender. Então, em cada momento é importante a gente se reinventar. Eu tô vendo que tá chegando essa ali. Vontade de viver é que conta, né, Cláudia? Essa vontade de A viver. gente provocou a live com esse título, isolamento, já puxamos essa palavra, que hoje em dia ela tem se dado preferência a falar de distanciamento social, porque nós já vimos que podemos driblar esse isolamento de várias maneiras, e essa constatação de que os idosos que já estavam mais habituados a um ritmo menos frenético do que nós, né, menos tecnológico talvez, podem e têm nos ajudado a enfrentar isso com mais sabedoria, com mais serenidade. É isso que eu tenho experimentado com meus pais lá, na faixa dos 80. O meu pai faz 87 daqui a 3 dias, né? Mando um abraço para ele. E a minha mãe vem bem mais jovem, né? Vem atrás, mas está ali com uns 80 e alguma coisa, bem vividos, bem aproveitados. Você vai falar do seu pai depois, que tem umas histórias que você me contou muito legais. Eu queria só falar que 3 pessoas muito queridas e importantes para mim nesse momento que entraram aqui. O Chá com Elas, que está falando aí, ó, driblar o isolamento com telefone, WhatsApp, FaceTime e até cartas de baralho, né? Chá com Elas é a minha parceira, é um projeto que eu comecei agora, durante essa quarentena, com 2 outras amigas geriatras, eu vou falar disso na frente. Essa história do baralho, o Adinaldo falou na live dele antes de ontem. Adinaldo, que é um terapeuta ocupacional, uma pessoa doce, competentíssima e que entrou aí agora também. Então, eu queria falar um ei. E o Giran, que é um profissional da área de comunicação, que é um jornalista que trabalha com comunicação empresarial e que entrou aqui também, que é uma coisa assim, muito bom ele estar aqui, porque é muito bom, a gente vai falar também sobre isso, é uma coisa muito importante, essa questão da comunicação nesse momento, né, Alan? Então, agora nós... E a gente queria que você começasse falando um pouco dessa visibilidade dos idosos, né? A mim interessa muito essa proximidade entre as gerações. Eu acho que a gente tem perdido muito
com uma certa segmentação, né, nas faixas de idade, por faixas de interesse. E eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de um reencontro. O que é que você me diz? Concordo totalmente. Aí hoje eu estava lendo uma matéria falando de uma menina de 7 anos em São Paulo, no Rio, não me lembro, que participa de um projeto lá da cidade de fazer leitura de poesias, leitura de livros para idosos por telefone. E ela é a única criança que participa do projeto. E ela falando que ela acha uma delícia. Outro dia, no Fantástico, eu acho, saiu até uma matéria também sobre essa questão, acho que foi no Fantástico desse fim de semana, parece que saiu algo assim, de uns projetos que tem de videoconferência com idosos em instituição de longa permanência, idosos que estavam em isolamento, que não tinham familiares, e aí tem um projeto de você falar um ei, alguma coisa. Saiu uma matéria que eu vi isso, que era uma senhora, que era aniversário dela, e aí 2 crianças fizeram em casa, junto com a mãe, um bolo de aniversário, uma comemoração toda, e ligaram para ela e cantaram parabéns, sopraram vela, e foi uma coisa linda, assim. Então, as crianças participando disso, né? Trazendo isso para o idoso, e as pessoas tendo possibilidade de conversar em diferentes faixas etárias. É muito interessante isso, porque até então todo mundo estava muito confortável com tudo que vinha acontecendo no mundo, cada um no seu canto. E essa pandemia tirou todo mundo da zona de conforto. Então todo mundo tem que se reinventar, todo mundo tem que descobrir alguma coisa, algum caminho novo. E a pessoa começa a já não ser capaz de viver com aquilo que vivia antes. Então eu tenho que procurar novas formas de eu lidar com o outro. Acaba que o outro começa a me preocupar, até porque se o outro adoece mais, a economia piora, mais gente morre. Então, para tudo sarar, eu tenho obrigação, eu tenho que pensar no outro. E aí a gente Essa começa... percepção, essa percepção de que estamos todos interligados, né? Não dá mais para ser feliz sozinho, eu diria assim. A E pandemia eu vejo trouxe também isso. que quando a gente se depara com dificuldades, a tendência é ficar fixado só nelas, né? A gente queria exatamente era propor esse distanciamento e identificar as oportunidades que estão em volta disso aqui. Uhum. Porque, tendo elas presentes, a gente tem mais força para lidar com as dificuldades. É E não sim. fica naquele ciclo da depressão que só vê o negativo e ele vai se ampliando e fala toda hora dele. Tem muita coisa, ah lá, diz, não dá mais para ser feliz sozinho. Tem muita coisa boa acontecendo, não dá mais para ser feliz sozinho. E aí a gente descobre que a gente acaba muito mais feliz quando a gente começa a entrar nesses projetos. E existem vários projetos acontecendo. Então aí que entra a história do idoso ter saído nessa zona do esquecimento em que ele estava. E agora, né, com essa história de que o idoso é quem mais tem risco de adoecer e morrer, né? A gente viu lá na Itália a questão toda até de idosos com mais de 80 anos sendo questionado se teria CTI para todo mundo. Todas essas questões que envolvem toda uma discussão ética, toda uma discussão social, mas o que acontece? A questão das instituições de longa permanência, né? Encontrou-se lá na Espanha asilos com idosos mortos, abandonados. Então, isso tudo trouxe o idoso para uma visibilidade que ele não tinha. Ele estava esquecido. Então, hoje urge falar do idoso. O idoso bate na nossa porta. A gente tem que pensar, tem que lembrar que ele existe e tem que pensar em como lidar com ele. E não só esse idoso da instituição, não só esse idoso da nossa casa, mas tem uma outra questão que a gente esquece, que é invisível para todos nós, que é aquele idoso que mora na rua, né? Hoje a gente não tem meninos de rua. Tem também, mas hoje a gente tem a figura do idoso de rua e que muitas vezes a gente não pensa. E assim, aqui em Belo Horizonte eu vi que tem muito projeto legal aí que está trabalhando com isso, né? Que leva colchão para morador de rua, que leva comida. Então, assim, todas essas alternativas de acolhimento para essas pessoas
tem tido mais visibilidade nesse momento e o idoso tem aparecido como uma pessoa que precisa de um acolhimento importante. Então, assim, tem esse lado que é positivo, de sair daquele esquecimento, daquela invisibilidade, né? Então, a gente começa a ter que recriar essas formas, né? De relacionar com o idoso. E há uma descoberta que se faz aí que eu acho super interessante, né? Super importante, aliás. É o idoso traz, o Adinaldo e a Juliana comentaram isso, né? Que o idoso tem uma experiência que muitas vezes não está sendo aproveitada porque nos enganamos com a tecnologia que avança, que muda rápido, e a gente acha que não tem essa segurança, a gente perde anos e anos de experiência na vida, no viver, né? Eu gosto de falar sempre de subsidiariedade, essa palavra um pouco difícil, que diz assim, a Difícil gente não demais, eu não deve... consegui, tem uma semana que você me falou dela, não entrou até hoje. A gente não deve substituir o outro naquilo que ele dá conta, né? Então, numa sociedade que supervaloriza a eficiência, a eficácia, a produtividade, parece que o idoso, por perder gradativamente uma ou outra função, ou motor, ou mesmo cognitiva, ele acaba sendo deixado um pouco de lado num campo de competição, quando ele poderia nos ensinar exatamente como lidar com essas limitações com a sabedoria que adquiriu dos anos. Né? Algumas empresas já começaram até a procurar idosos para recontratar, porque veem que há um patrimônio ali que estava sendo perdido. Eu lembro, por exemplo, eu contava hoje para você, né, por volta dos 30 anos, 31, eu mudei totalmente de trabalho, de carreira e tudo. E mesmo contando com o apoio da família, havia um pouco de perplexidade. Né? E no meio de umas conversas assim, o meu avô, que estava com 85, José Guedes Sena, morreu com 99, né? Ele, muito pragmático, escutou aquela confusão, me chamou assim, disse, vem aqui no quarto. Aí me levou lá, sentou comigo e disse, o que é que está acontecendo? Aí, quando eu expliquei para ele a avaliação que eu tinha feito e os passos que eu ia dar, ele disse, é isso, tá ótimo, tem a minha bênção. Né? E ali, ele sabia ser o patriarca da história. Né? Então, com muito zum, ele simplesmente foi lá e disse, o meu papel é esse, e exerceu bem. E aquilo me deu muita segurança, apesar de estar com 30 anos, mas ouvi uma pessoa mais experiente dizer, na vida tem que tomar decisão mesmo, tem que ir para frente. Então, a gente queria resgatar isso, né? Essa riqueza que cada um pode contribuir. A criança tem uma riqueza, o adolescente outra, o adulto outra, o idoso outra. E a sabedoria vem mais do idoso, né? Adolescente tem muita vivacidade, mas tem um sofrimento horroroso. É a época mais sofrida da vida para mim, a adolescência. Porque é uma época de tanta insegurança, tanta incerteza. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo o caminho da gente, né? A gente vai se construindo e a gente vai acumulando experiências que vão ajudar as outras pessoas. E aí eu acho que o idoso tem um valor imenso em termos de experiência, que a gente não tem e que a gente tem que saber respeitar, tem que saber ouvir, porque tem muito que eles têm a ensinar para a gente aí, e é muito importante nesse momento, a gente parece que está vindo mais isso, sabe? Igual essas duas leituras que eu fiz antes das falas dos idosos ali, né? Então, eles não sabem mexer com a internet, tudo bem, mas eles aprenderam agora na marra, estão aprendendo na marra, com muito sofrimento. Parou de assustar, né? A primeira reunião por Zoom que eu fiz com a minha mãe, com um primo que mora na Espanha, outros aqui. A minha mãe, no outro dia, me falou que não dormiu de noite, que ela sonhou a noite inteira, que ela ficou emocionada com tanto de gente que ela viu, com tanto de gente que ela conversou. Então, assim, e aí desde então eu tenho feito reuniões periódicas com ela pelo Zoom e ela fica encantada em cada uma. Agora, é uma novela, é uma novela. E eu aprendi com necessidade, porque antes disso
Eu estou tentando dar um celular e conversar por WhatsApp com a minha mãe tem 2 anos. E ela não consegue. E não tem jeito. Agora, na Então, marca, aprendeu. ponto para dificuldade superada. Né? Os desafios que vão aparecendo e a gente vai conseguindo. Aqui, ó. Mas, Cláudia, a gente queria aproveitar você também para dar algumas dicas, né? Por exemplo, eu observo às vezes, quando vou de férias em casa e tudo, eu quebro a rotina dos meus pais lá, às vezes, mudando um pouco, querendo fazer diferente. E eu vejo que isso precisa ser mais respeitado, né? Qual é a tua experiência em relação a esse aspecto? A rotina é fundamental, Alan. A rotina para o idoso é uma coisa que organiza a vida, organiza o pensamento. O idoso começa a ter uma sequência de fragilidades e dificuldades que mesmo que ele esteja bem, sem doença, sem nada, ele já tem uma marcha mais lenta, ele já é... Eu queria... Para aí, Alan, só um pouquinho. Deixa eu ler isso aqui que eu achei muito bonitinho. Que Dona Dochinha já dizia, o entardecer é tão belo quanto o amanhecer. Ó, amei isso. Tá? E essa eu conheci, essa é uma figura. Então, Opa! então tá. A dona Dochinha, deixa eu contar quem é a dona Dochinha. A dona Dochinha, com 62 anos, os filhos casados, ficou viúva. E ela começou a pensar que poderia já se preparar para morrer, né? E ela ouviu uma meditação de Chiara Lubich que dizia que enquanto o coração bate, alguém está precisando de você. E com esse pensamento, ela começou a pensar o que ela poderia fazer. Então, para resumir a história, ela ainda criou um restaurante macrobiótico, uma fábrica de tempero para ajudar as idosas que não tinham como se manter, e uma série de outras coisinhas que ela foi levando para frente, fez uma grande obra. Aos 80 anos era uma festa. Olha lá, que estava preparando para morrer aos 60. É isso, Tava. é isso. Na verdade, a gente tem que preparar para morrer desde que nasce. Porque basta 1 minuto de vida, 1 segundo de vida para você morrer. Né? E a única promessa que nós temos, a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Isso é uma outra coisa que nós temos que falar daqui a pouco. Deixa eu responder a sua pergunta. Então, vamos lá. Peraí. A pergunta era qual mesmo agora? Da rotina. A importância da rotina. A importância da rotina para o idoso. Gente, é importantíssima a rotina. Porque o idoso começa a ter mais dificuldades, o raciocínio mais lento, a marcha mais lenta, mesmo que não tenha nenhuma doença, nenhum remédio. E quando ele tem mais doença, mais remédio, mais limitação, uma artrose na perna, ou um esquecimento, ou qualquer coisa, ele já fica com mais dificuldade. Então, se eu sigo numa rotina, tá tudo mais fácil. A gente mesmo, né? Se eu tô na minha casa, que eu sei a rotina, que eu sei onde eu guardo tudo, para eu fazer uma comida, eu pegar o tempero, tudo é mais fácil. Agora, vai eu na casa do Alan fazer uma comida. Vou conseguir fazer tudo, né? Eu vou desesperar. Aonde que tá isso, onde que tá aquilo, como é que é, e não vou achar nada e vai ser um trabalho. O meu áudio tá baixo, Alan, o povo tá falando. Ah lá, cadê a Ana? Como é que eu aumento o áudio? O povo do YouTube tá falando que o meu áudio tá baixo, Alan. Eu tô ouvindo bem. Você tá pondo no YouTube também aí? Aí o YouTube só dá com você. Aí você tem que tentar pôr o telefone mais perto, não sei. Tá? Não tem muito jeito. Aí tem que ser lá com eles, quem repete. Tá. Não, mas tá bem, viu? Tá, tudo bem. Então tá. Então, e se eu tenho um paciente demente, então, é muito mais complicado. Porque o paciente com demência, ele não consegue, ele consegue, mas ele já não tem aquele automatismo das coisas do dia a dia. Então, por exemplo, para eu ir vestir uma roupa, tomar banho, eu sei onde que está tudo, porque está automático. Mas se muda o horário de eu ir tomar banho, se muda o lugar que guarda minha roupa, eu não vou conseguir pensar isso, porque a memória que eu tenho, isso agora eu estou falando do demente, a memória que eu tenho quando eu estou ficando esquecida por causa de uma demência é aquela minha memória antiga, que está armazenada lá no fundo. Mas agora não adianta você chegar e falar, olha, eu mudei de lugar, o que você me falou agora eu esqueço amanhã. Então não adianta, mudando a rotina fica complicado. O que era de ontem
é complicado. O que era de há um mês, o que estou repetindo todo dia, está armazenado de uma forma mais arraigada. E isso eu consigo Está muito lembrar claro. muito bem. E aí, o que acontece? Se eu não consigo dominar, entender e lembrar muito bem, eu me assusto. Quando eu chego num lugar estranho, eu fico insegura, eu fico assustada. Isso me traz medo, ansiedade, nervosismo. Isso é ruim. Então, para o idoso, quanto mais rotina tiver, principalmente se for um idoso mais frágil, um idoso já demenciano, quanto mais rotina eu tiver no dia a dia, mais fácil é tudo, toda a vida. A gente precisa considerar também que muitos idosos hoje avançam, vão... Outro dia, um de 104 anos estava saindo do hospital sorrindo, né? Vai depender da qualidade de vida que cada um tem no momento que está sendo considerado, né? Vai depender mais da rotina ou menos. Mas eu queria pôr aí também uma outra pergunta com a questão desse bombardeamento de notícias negativas, né? Que eu vejo que para as pessoas, às vezes, precisam uma certa higiene, quanto mais ao idoso, que às vezes está mais fechado em casa e está recebendo só aquele ângulo negro, né? Nossa, aí a gente tem um monte de coisa para falar, né? Na verdade, essa questão a higiene, né? A dieta da informação é um discurso que teve umas pesquisadoras lá, americanas, que fizeram uma pesquisa. Isso é até antigo, foi em 2014. Mas agora tem tudo a ver nesse momento, né? Quer dizer, comer comida ruim e engolir notícia ruim é a mesma coisa. Faz mal do mesmo jeito. Você quer envelhecer bem, você tem que comer comida boa e ter notícia boa no pensamento. Tem uma coisa, Alan, que chama plasticidade neuronal. Sabe o que é isso? É a capacidade que os nossos neurônios têm de criar novas sinapses pela mielinização. Eles vão criando caminhos que vão ficando os caminhos. É assim que a gente aprende lá na infância. É assim que eu aprendo quando eu estudo. Eu vou criando caminhos que viram caminhos do meu pensamento, do meu conhecimento e da minha verdade. Então, se eu começo a ouvir só notícia ruim, o meu caminho que é criado no meu cérebro é só de coisa ruim. Se eu começo a ter uma dor e eu não trato essa dor adequadamente, essa dor fica crônica. Eu viro uma pessoa com uma dor crônica. Se eu tenho uma depressão e eu não trato essa depressão adequadamente, ou trato, mas ela volta, eu não trato, que aquele trem vai e volta, aquilo vai se arraigando e o meu cérebro aprende que o modus vivendi é aquele, que a vida é assim, deprimida, depressiva. Então, é muito importante a informação que eu pego, o pensamento que eu tenho. É isso. Isso não é teoria aleatória, isso não é filosofia pura, isso não é... Isso é medicina. A medicina hoje sabe que é isso mesmo, né? E a gente está testemunhando, né, Cláudia? A gente está testemunhando exatamente que não tem só notícia ruim, ao contrário, tem um monte de iniciativas, né? De coisas boas, de gente se doando, de gente sendo generosa. Outro dia eu vi aquela notícia na Itália de um idoso, um sacerdote idoso que pediu para tirar o aparelho respiratório dele para dar para um jovem que estava do lado, né? Isso é um ato extremamente humano. Essa generosidade você se encontra em gente, né? E isso às vezes não é tão noticiado, porque se dá muita ênfase àquilo que assusta a gente, porque gera mais adrenalina. E aí vende mais notícia. Vende mais notícias. Más notícias. Não mais, mas más notícias. Inclusive de fake news, né? Porque que as fake news? Porque a fake news vai no que quer vender, no que vai, e daí o negócio vira uma complicação. Mas voltando na dieta da informação, o que eles falam, Alan? Elas falam o seguinte, que a gente tem que saber que eu tenho que estar a par de tudo. Então, tudo bem. Eu quero saber das notícias ruins também, né? Porque eu não quero ficar negando a realidade. Mas, quando eu acordo, a primeira notícia que eu tenho que ter é boa. É uma notícia assim, hoje eu acordei para isso. Hoje eu tenho um fundamento aqui, né? A dona Coxinha lá, como é que chama? Dochinha. Eu tenho o coração batendo, eu tenho que fazer alguma coisa,
Não adianta eu acordar e ver um jornal com uma notícia ruim. Então, primeira coisa, boicotem notícias ruins de manhã. Guardem lá para uma hora do dia e pensem naquela hora só, pensem sobre aquilo e pronto. Resolvam, discutam e acabam. Aí vai pensar em coisa boa. E outra coisa, saibam e prestem atenção de onde está vindo essa notícia, tá? Porque a gente tem muita fonte de informação que é questionável. E aí é um problema, né? O que a gente tem visto hoje em termos de informação? A gente tem recebido muita informação pelo Zap, pelas lives, né? Muita gente hoje desconfia da televisão, né? Desconfia da Globo. A Globo é do partido, é não sei o quê. Fica esse discurso, e aí vem o Facebook, vem o Zap. O que acontece com o Zap? O Zap, eu tenho um grupo de Zap que é da minha família. Eu gosto e confio na minha família. Então, o que a minha família manda ali, para mim, é verdade. Acontece que muitas pessoas da minha família pegam uma coisa de um outro grupo e põem ali e vai. E eu mesma, às vezes, pego uma coisa de outro grupo e faço isso o dia inteiro. Porque nós temos cada um uns 10 grupos de Eu WhatsApp. dou uma autoridade para aquela mensagem ao fazer isso, né? E o que a gente tem que aprender é que nem sempre essa verdade que eu recebi do meu amigo é real. Não que ele tenha feito de má fé, mas às vezes ele recebeu, confiou na pessoa e passou para frente, né? Hoje eu vi uma tirinha muito legal que era isso, era um pai ouvindo uma mensagem, vendo lá no Zap, e a filha falando assim, pai, isso é fake news. Ele, mas como que é fake news se fala tudo que eu quero, tudo que eu acredito? É isso que acontece, né? Então, o que acontece? A gente tem que ver, a gente tem que estar atento da onde que vem a informação. Então, eu recebi uma coisa, procure sempre checar no Google mesmo. Ah, recebi isso, que aconteceu isso e isso. Vou lá no Google para saber se isso está noticiado nas empresas de mídia normais, se isso está lá no Estadão, no Globo, na Folha de São Paulo, no que for, entendeu? Essa análise crítica ela é fundamental para dar uma certa paz também, né? Porque, principalmente com a polarização que a gente assiste no Brasil, às vezes eu vejo alguém radicalmente para um lado, radicalmente para o outro, e você imagina, eu há 30 anos eu participo de um movimento internacional do Focolare, chama Focolare quer dizer lareira, onde a gente junta gente ali para conversar, né? Família. E para mim o movimento trabalha só para construir pontes, construir diálogo, construir história. E você vê pessoas, às vezes da mesma família, romperem totalmente porque radicalizaram para um lado e para o outro, e para o idoso isso aqui fica uma coisa muito forte, muito nova, né? E às vezes ele pode até tomar partido e alterar fisiologicamente lá o estado emocional dele para alguma coisa que não seria necessário. Essa questão, ó, boatos, alguém está falando aqui, boatos.org é um bom site para verificar fake. Ótimo. Ótima ajuda. Sites, obrigada, viu? Existem, na verdade, vários sites bons nesse sentido. Em termos da Covid, no próprio Ministério da Saúde tem um. Então, você procura no Ministério da Saúde, que lá eles colocaram um link lá que é para testar questão de fake news em relação à Covid. E existem alguns outros sites aí, depois eu vou disponibilizar, eu tenho que fazer isso. Eu fiquei de fazer desde a outra live que eu fiz, que foi sobre isso. E ainda não tive tempo. Mas tem vários. E se você tiver dificuldade de um site, basta bater no Google que você já vê aquilo. E muitas vezes... Está montada a rede da boa notícia aqui, hein? Está montada a rede da boa notícia. Vamos nos ajudar. Ainda tem mais coisa que eu quero propor no final, viu? Vamos ver. Vamos para frente. O Alan disse que essa live era para durar 20 minutos. Eu falei que 20 minutos é só ele, eu sou 40. Aí olha só. O que acontece? Já aconteceu comigo isso, gente. Que me mandaram uma mensagem, aí eu aprendi a fazer isso. Porque eu trabalho com informação para os meus pacientes. Eu criei uma linha de transmissão, eu e vários outros colegas médicos, que a gente manda diariamente informações, sugestões, dicas, né? Estratégias de como ficar melhor nessa época, para os idosos não ficarem com tanto medo, né? Vamos idosos com muito medo pelo bombardeamento de notícias. Exatamente por esse motivo é que eu
comecei a fazer essa linha de transmissão para trabalhar a informação segura, adequada e com serenidade para os meus pacientes, os idosos que eu conheço. E aí, então, quando eu recebo alguma coisa, eu vou e checo. Às vezes até pensando já em já mandar para eles a informação sobre isso. E uma vez que eu chequei, algumas vezes que eu chequei, quando eu batia no Google, nem nesses sites mesmo, no Google mesmo, aí já estava lá alguém assim, fake news falando isso e isso, que era exatamente a que eu tinha recebido, né? Então, a gente tem que procurar. Quem colocou o site, escreve de novo aí para nós, por favor. Existem vários sites, tá? Se vocês procurarem Boato.org. sites para checar fake news, se alguém procura para nós e põe aí para todo mundo. Acho que vai ser muito importante mesmo, né? E, ó, eu queria caminhar um pouquinho, porque tem umas coisas interessantes mais para frente que eu gostaria que você falasse. O Vai lá. Instagram não perdoa a gente. Caminha, Alan. Veja, o isolamento físico, já provamos que ele pode ser superado não havendo um isolamento afetivo, né? Nós podemos criar, através de redes sociais de criatividade, a gente pode criar um monte de coisa. A gente tem visto espetáculos feitos da varanda, né? A gente tem visto tanta coisa bonita acontecendo. Uhum. E a minha família mesmo, eu moro a 3.000 quilômetros dos meus familiares, né? Dos meus pais, das minhas irmãs, e a gente tem feito uma reunião à noite, sempre 20 minutos ali de conversa, coisa que não acontecia antes, né? E já peguei meus pais dizendo algumas vezes, está melhor do que antes. E isso é muito legal, né? A gente vê também que dá. E junto com o que a gente dizia das notícias, desperta sempre a ansiedade, às vezes até o pânico, né? Às vezes a pessoa experimenta a ansiedade como uma coisa negativa. A gente, através do nosso trabalho na cognitiva, a gente tem tentado sempre mostrar, mas isso é voz geral também na psicologia hoje, que as emoções, elas existem para nos ajudar, são nossas aliadas, né? Então, a ansiedade mesmo, e o medo, o pânico, se eles são bem compreendidos, quer dizer, alguma coisa em mim está dizendo que eu preciso dar atenção para isso. Eu preciso tomar alguma providência, eu preciso fazer algo, agir, e não ficar preocupado, né? Uma vez um paciente me disse, se eu não ficar preocupado, as coisas ruins vão acontecer. Eu digo, vai fazer uma prova bem preocupado para ver se você rende na prova. Você fica todo atrapalhado. Então, a ansiedade, quer dizer, diz que tem algo importante, preciso prestar atenção. E uma vez tomadas as medidas que a gente precisa tomar, de cuidado, de precaução, o resto a gente pode tocar para frente, principalmente se os vínculos estão funcionando bem. O ser humano, a gente diz que ele é social desde que nasceu, né? Uhum. Mas a gente não se dá conta como é importante estar bem nos relacionamentos, né? Seja com os nossos que estão ao nosso lado, com os que estão mais distantes. Quanto mais você investe em alimentar esses vínculos saudáveis, mais seguro você se sente também. Uhum. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Muita gente diz que não deve ir no hospital de jeito nenhum. Como é que fica para o idoso que vem fazendo acompanhamento, que vem se tratando, né? Eu vou explicar para você o que acontece. No começo da pandemia, eu mesmo falei para os meus pacientes, não vá ao hospital, evite ao máximo. Evite ao máximo, tá correto, essa é a orientação. O que acontece é qual é esse máximo. O que as pessoas não sabem ponderar é qual é esse limite do não procurar, né? O medo que a gente tinha no começo é que as pessoas entrassem em pânico quando começassem a ter uma gripe, um resfriado e corressem aos hospitais por causa desses sintomas. E aí os hospitais se encheriam, né? Complicando o contato, a questão, né, do aglomerado. Paralelamente, existia antes da Covid um hábito, né, muito infeliz. No Brasil, pelo menos, existe esse hábito muito, que as pessoas costumam ir ao pronto-socorro para pegar uma receita de remédio, porque às vezes o médico está viajando, ou não consegue a receita, ou deixou de ir na consulta, ou tem que pagar a consulta, ou não tem plano de saúde, ou o plano de saúde desconta e o médico não dá a receita, então vai ao pronto-socorro para renovar a receita.
vai ao pronto-socorro porque não marcou uma consulta que deveria ter sido marcada regularmente. Então, muitas consultas em pronto-socorro são desnecessárias no dia a dia. Então, essas não devem acontecer e pararam de acontecer. Porque o que aconteceu, de fato, é que as pessoas pararam de ir ao pronto-socorro. Então, eu já atendi paciente em casa, grave, muito grave, que tinha que ter ido ontem ao pronto-socorro e que esperou eu ir na casa hoje por medo de ir ao pronto-socorro. Então, nessa situação, eu já atendi paciente que foi ao CTI, eu tô com uma hoje no CTI exatamente por causa disso. Ficou uma semana com dor, sem querer ir, até que eu fui lá. Eu falei, você tem que ir agora. E ela foi, e chegou e foi pro CTI. Então, assim, já peguei uma outra que tinha passado uma noite, me chamaram de manhã, porque a família não queria chamar a ambulância. Cheguei de manhã, ela tinha tido um AVC grave, estava com um quadro gravíssimo. E, inclusive, o que eu conversei com a família nessa situação dessa específica foi até de nem levar para o CTI. Ela foi, ficou na enfermaria. 2 dias depois ela faleceu, porque ela tinha tido um AVC realmente muito grave. E a família não tinha levado, né? Pacientes que estão infartando em casa. Então, assim, existem sim pacientes que estão ficando muito graves em casa, com medo de ir ao hospital, e que estão até morrendo por ir tardiamente ao hospital. Mas não porque hospitais estejam fechados, não porque exista quarentena, não por causa de isolamento social, por medo. Por medo de ir ao hospital e pegar a Covid. Então, o que a gente tem que pensar? Primeira coisa, se eu tenho um problema de saúde novo, se eu estou com um problema importante, intenso, algo que eu não tinha, eu preciso de ter uma avaliação médica. Eu preciso. Então, eu tenho a opção de fazer uma teleconsulta, né? Os pacientes crônicos, os meus pacientes crônicos, já tem 2 meses aí de quarentena. Eu não posso, eu estou atendendo todos os meus idosos, eu estou indo em casa ver os meus idosos. Eu não voltei no consultório, mas eu estou fazendo a visita domiciliar por um preço mais barato para poder compensar, porque eles têm que ser vistos. O paciente com doença crônica não pode ficar sem ser avaliado 4 meses, 3 meses. 3 já está no limite. E aí a gente está chegando nesse limite agora. E o que acontece? Se essas pessoas não cuidam da saúde, esses problemas crônicos vão descompensar e essas pessoas vão se complicar, piorar ou talvez até morrer. E pode ter, não morre, mas ter uma piora que é irreversível. Então tem que olhar, né? Tem uma historinha que eu vi uma vez, Alan, não sei se todo mundo sabe, eu acho que sempre vale a pena, porque eu achei muito lindo. Uma história de um sábio que estava andando numa estrada e encontrou um vírus. Aí o vírus falou, estou indo naquela cidade matar 1000 pessoas. Aí o sábio estava por ali, daí a pouco volta o vírus. Eu falei, vírus, você falou que ia matar 1000 pessoas, você matou 10.000. Por quê? Aí o vírus falou, eu não matei 10.000, eu matei 1000. As outras 9.000 morreram de medo. Tá? Então, tem um telefone tocando. Peraí, gente, Alan, fala aí, deixa eu ver esse telefone. Mas o importante da gente saber como agir, importante de saber como agir, quer dizer, essas orientações que você está dando, quer dizer, a informação é muito importante para baixar o medo, para baixar a ansiedade. Uhum. Então, se eu sei onde eu devo prestar atenção e onde eu não devo me importar tanto, eu não preciso ficar ruminando à noite, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo outro. Não, eu posso ter um plano para agir quando for necessário. E eu sei quando é necessário e quando não é necessário. A informação nesse ponto nos ajuda a acalmar, né? Nós somos vulneráveis, mas a gente tem inteligência, a gente tem condições de ter recursos para lidar com as coisas aí, quando elas acontecem. E rotina com o médico pela teleconsulta ajuda nisso também. Porque aí você já pode fazer essa programação. Olha, se você tiver tal coisa ou tal coisa, você tem que ir ao pronto-socorro. Ou você pode, que nem eu mesmo tenho feito essa orientação por Zap com os meus pacientes, entendeu? Tenho mandado, né, vários, esses casos eu citei, mas tem outros, que tem que ir, tem que ir. E às vezes a pessoa tem medo de ir, até porque mora sozinho, se for, como é que eu vou fazer? Eu vou incomodar meu filho, né? 11% dos idosos em Belo Horizonte moram sozinhos. Isso é muito, gente. Em São Paulo, eles estimam que 17% dos idosos moram sozinhos. Então, quando você pensa isso,
é assustador, às vezes, para um idoso que está muito bem em casa, mas começa a passar mal. Como é que ele vai? Ele vai para onde? Com quem? Então, essas coisas, esse plano de cuidados, ele tem que ser feito. Então, você tem que ter uma conexão com o seu médico, uma orientação prévia, um plano de cuidado, um saber a quem recorrer. Você sabe, Alan, que tem inclusive estudos mostrando que uma das coisas que está associada à depressão na terceira idade é a existência ou não de uma pessoa, né, que eu saiba a quem recorrer caso eu passe mal. Se eu precisar de uma assistência de urgência, eu sei que eu tenho alguém recorrer. As pessoas que não têm mais tendência a estarem deprimidos. Que é isso? Falta exatamente essa segurança, né? Você tem um plano, você tem eu posso ir para cá, eu posso ir para lá, eu sei o que fazer. Isso já ajuda demais. Sim, isso é muito importante. Respondi a sua pergunta? Excelente. Qual que é o próximo? Aqui eu queria entrar num aspecto mais delicado, talvez, mas que eu considero muito importante. Eu não esqueço até hoje uma paciente que eu tive há muitos anos que tinha um câncer terminal, né? E o caminho que nós fizemos juntos, já é conhecido também na psicologia, esse processo de aproximação da morte, né? Que ele, no começo, você começa negando tudo, não aceitando, depois você vai se reconciliando. E eu vivi com ela essa caminhada dela até o agravamento da doença e me ensinou muito, assim, quanto ao valor da vida e ao valor de cada momento. Por exemplo, uma vez ela encontrou uma caixa de um supermercado reclamando da vida e ela estava com um lencinho na cabeça da quimioterapia e ela falou assim, minha filha, olhe para isso aqui. Aí a menina já ficou sem jeito, porque ninguém consegue falar de sofrimento e de doença, né? E ela disse, eu só não digo que queria estar no seu lugar porque você é muito pessimista. Mas eu queria ter a sua saúde para aproveitar melhor a vida. Então a gente às vezes se deprime muito porque estamos mais limitados, porque já não escutamos tão bem quanto antes, ou já não enxergamos. O meu avô, perto dos seus 99, reclamava que tinha ido ao oculista e a vista não tinha recuperado, né? E eu dizia, vovô, gastou, usou muito e gastou. Né? Mas para dizer que a gente às vezes não olha para o que tem de água no copo ainda, a gente olha só para o que está faltando. E não sabe aproveitar bem cada minuto de convivência. Às vezes eu vejo brigas assim que duram anos, eu digo, gente, amanhã morre, e não aproveitou a convivência. Então vale a pena o esforço, né, para a gente estar próximo um do outro, né? Então, esse medo de falar da morte, esse cuidado excessivo, ou então quando há uma doença mais grave que precisa se conversar sobre isso, conta um pouquinho para a gente aí da tua experiência. Isso é uma coisa... Para começar lá de quando você falou, da questão, né, das etapas do luto, das etapas, né, da aceitação da morte. Então, primeiro a negação, a revolta, a negociação, a depressão e, por fim, a aceitação. Isso é muito interessante porque são 5 fases que não é um caminho linear. Você vai e volta, você vai e volta. E muitas vezes você está em 2 ao mesmo tempo, porque é assim o processo, né? O processo do meu luto, seja pela ideia da minha morte, seja por uma separação, uma perda, qualquer coisa nesse sentido, até uma falência de uma empresa, vai passar por esse processo. E é muito importante nesse momento eu ter um acompanhamento, eu ter com quem conversar. E muitas vezes as pessoas têm medo. As pessoas têm muito medo de falar sobre a morte. E o que acontece é que quando a gente tem medo, né, Alan? Você como psicólogo me conta isso, né? Quando eu tenho medo de falar sobre alguma coisa e eu não falo sobre aquilo, o medo só aumenta. Cresce. O medo é colocar a gasolina no fogo. Hã? Como é que é? É colocar a gasolina no fogo. Pois é. Então, assim, o que eu tenho que fazer é falar sobre isso. Gente, tem uma coisa que não adianta a gente ter medo. A gente nasceu, a gente vai morrer. Se é hoje, se é amanhã, eu posso estar aqui linda com vocês hoje, maravilhosa. E amanhã eu morrer atropelada ali. Quem sabe? Então, não adianta eu ficar fugindo dessa realidade. E, por outro lado, é muito bom, igual o exemplo que você falou, Alan, eu pensar nessa
Deu uma travadinha aqui. Quando eu Voltou. sei que Travou eu um posso... pouquinho. Travou um É pouquinho, porque meu Cláudia. celular... Mas me ouviu? Me Pronto. ouviu ou não? Me Volta um ouviu? pouquinho só. Tá. Então é o seguinte, o que que acontece? Quando eu converso sobre a morte, quando eu penso na realidade da minha morte, eu tenho mais condição de aproveitar a minha vida. Porque eu sei, ó, eu vou morrer amanhã atropelada, então hoje eu vou ter uma noite sensacional. Eu vou viver, fazer tudo, ligar para todo mundo que eu gosto, escrever cartas, fazer um monte de coisa boa, porque eu vou morrer Isso eu amanhã. chamo viver intensamente cada dia como se fosse o último, né? Não é? Pois é. Não tenho medo, tenho dó. Aí tá certo, aí é diferente. Mas muitas vezes as pessoas têm medo de falar sobre isso. Então é uma coisa que é até uma outra, aquela quando a gente falou da invisibilidade do idoso e que está vindo à tona, né, com a pandemia. Outro assunto que está vindo à tona com a pandemia. Ei, Judy, que linda, gente! Essa mulher, eu não sei se você conhece, Alan, mas a Judy é uma senhora que nossos idosos com demência, muitas vezes se tornando agitado, refletindo a medo e insegurança do familiar cuidador. O que acontece? Ela trabalha, ela tem grupos de apoio a familiares de pacientes com Alzheimer. Ela trabalha Olha que rico. com essas pessoas e elas têm grupos. Até, eu não sei, Judy, depois você anota aqui. Teve uma época que ela reunia, acho que toda terça-feira aqui na igreja do Anchieta, a igreja São Mateus. Tinha esse grupo, eu não sei como é que tá ainda, né, agora, então não deve ter nada, mas ela tem um site. Depois você põe aí pra gente, Judy, porque são experiências muito ricas. Ela é uma profissional que trabalha com isso já há muitos anos, tem uma longa vivência com isso, inclusive pessoal, né? Não que ela esteja demente, mas que ela, né, já teve questões familiares aí. E é isso tudo que vai enriquecendo a gente, né? E o que acontece? Com essa questão da invisibilidade do idoso, que veio à tona por causa da pandemia, também a invisibilidade da morte, né? Essa negação cultural da morte teve que vir à tona por causa da pandemia. A morte está aí, escancarada, né? 10 mil casos, 1000 casos por dia. Então, a gente vê no nosso noticiário, a morte passou obrigatoriamente a fazer parte do nosso discurso diário. Olha lá, Jude, grupo de apoio via Zoom. Coloca o link aí, Jude, tá? Aí o Dairelli tá falando ali, ó, contar histórias sobre morte é legal. Comadre Morte, Irmãos Grimm. Põe isso aqui que eu entendi. Isso é um conto do Irmãos Grimm? Ela é contadora de história. Ela é contadora de história. Lá em Sete Lagoas, dá show. Que legal, gente. Não, não, só coisa boa, só coisa boa. Tá vendo? Olha só. Então, o que acontece? Ela é nora da dona Dochinha, por isso está toda animada aí. Pronto, resolvi. Então tá certo, agora entendeu tudo. Então tá bom. Ai, Seguindo o bom exemplo. bem, Alan, então essa questão vem à tona e é importante a gente falar porque ajuda a gente a encarar melhor e trabalhar melhor isso, né? Quantas pessoas a gente já ouviu falar aí no passado que eu não gosto de ir no velório porque eu não sei o que eu falo, né? E às vezes você não precisa nem falar nada, basta você ir dar um abraço, né? Que já é uma coisa que aquela pessoa Essa proximidade, né? Essa proximidade, está próximo. Nesse momento, agora não dá para ir dar um abraço, mas tem um link que eu queria que depois vocês olharem também, que é uma plataforma. Ai, meu Deus, esqueci como é que chama. Ah, meu Deus eterno. São sugestões Claro, Eu te falei. Enquanto você lembra aí do link, eu vou falar de outra Cláudia, a minha prima que está lá em Fortaleza e que cuida de duas idosas preciosas, uma tia e uma tia de criação queridíssimas. Um abraço para ela que está de aniversário amanhã, a Cláudia Albuquerque. Parabéns, Cláudia, parabéns. Mas o que ela falou? Ela contou das duas tias aí, como é que estão? Ela mandou aqui, sim, ela mandou aqui. Lê aí para nós aí o que ela falou. Tá dizendo que elas amam muito. Amam o quê, gente? Essa do abraço. Ela diz aqui, eu estou no isolamento com duas idosas, uma com 88, que é a mãe dela, a outra com 96, que é essa irmã de criação da mãe dela, né? E do meu pai também. A de 96
morre de medo de morrer. Não posso contar para nem que ninguém morreu. Essa aí vai viver muito ainda. É a Margarida, Dida. Né, tem isso. O que é que os medos que os idosos têm nesse momento, né? O medo dele morrer e o medo da pessoa querida morrer. Então, são medos que vêm muito, é a ansiedade que vem muito nesse momento agora, né? E a gente tem que saber... amo abraçar, a Cláudia falou. Amo abraçar. É isso. O contato físico agora a gente não está podendo ter muito, mas essa questão de ligar, de falar, de bater papo, igual nós estamos aqui. Gente, a primeira live que eu fiz foi agora na pandemia, eu comecei a fazer live, estou fazendo mais ou menos uma por semana, mas a primeira que eu fiz, eu fiquei tão feliz, parecia uma festa. Eu estava vendo um monte de gente que há tempos eu não via, conversando um monte de coisa, então acho que é isso, né? Essa é a nossa ideia, de que essa proximidade também é muito boa. O negócio que eu queria falar, aqui, ó, rituais de despedidas virtuais. Eu vou bater aqui, ó. Rituais de despedidas virtuais. Isso aqui é uma sugestão para quê? Para pessoas que estão em situação de velório, e o velório hoje a gente não pode ter, né, aquele velório presencial com todo mundo e esse abraço. Então, o que eles sugerem nessa plataforma aí? Eles sugerem você fazer online. E aí cada um chega, faz uma homenagem, cada um fala uma coisa, e acaba que aquilo fica uma homenagem também, e aquilo consola, apazigua o sofrimento. É lindo. Rituais, eu bati rituais de despedidas virtuais. Então, mas você tá dando espaço, Cláudia, desculpa se te interrompo um pouquinho, para lembrar de alguma coisa que é riquíssimo, porque se tem uma coisa que o idoso tem, é um patrimônio de vida. Uma vez vendo um filme japonês do Kurosawa, era um velório, onde eles ficavam 2 dias só contando o que o falecido fez, né? Então, às vezes, a gente perde de vista esse patrimônio. Quer dizer, se o jovem tem em si um potencial que pode ser realizado, o idoso tem um potencial já realizado, né? E do qual a gente poderia usufruir mais, conversar mais. Inclusive um morador de rua, às vezes você faz a experiência de sentar ou conversar com um idoso desse que está na rua, ele tem muita história interessante para contar, né? E a gente, às vezes, pode valorizar isso aqui, porque é algo já que é real, que não vai ser tirado mais, né? E talvez se a gente supera um pouquinho esse medo terrível de falar da morte como se fosse atrair a morte, não tem nada a ver, né? É só uma crença isso. Então, poder falar naturalmente, eu posso valorizar mais a vida, como você lembrou tanto, né? Viver com mais qualidade, com mais alegria até. Muito mais, muito mais. Eu acho que o nosso tempo está indo, hein? Gente, eu acho que a gente podia encerrar a live e fazer outra quando acabar, porque tem mais um. O Alan discorda, ele queria falar só 20 minutos, viu, gente? Então, vocês agradeçam a mim, tá? Mas vamos agradecer também a cada um que participou, com muito incentivo, com muita ajuda, né? Ajudem a divulgar, porque isso aqui vai ficar no IGTV aí da Cognitiva. A gente põe também no YouTube, depois disponibiliza o link, se quiserem destinar alguém que queira assistir, se for útil, né? Nosso interesse é esse, é contribuir para uma vida melhor e mais alegre, né? Já basta os sofrimentos naturais que a vida tem, não precisamos inventar outros, não.